Eu vou começar esse vídeo pelo assunto menos absurdo, deixando o pior para o final. Na última sexta-feira, Lula participou da reunião de líderes mundiais na cúpula do G7, que aconteceu na Itália. O Brasil foi um dos países não integrantes do G7 que foram convidados a participar da reunião, por isso da presença de Lula nesse evento. E talvez a cena que mais tenha chamado a atenção em toda essa viagem de Lula foi logo na chegada à reunião. Circulou nas redes sociais nesse último final de semana o vídeo de Lula tomando um fora da primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni. Lula tenta abraçá-la, mas Meloni, que é de direita, segura os seus braços para que o cumprimento seja apenas um aperto de mãos. Região da Puglia, para acompanhar aí o evento que ele foi convidado. A cena foi muito curiosa mesmo, mas sejamos justos aqui, mantendo a mesma transparência de sempre. O trecho que tem circulado na internet é apenas esse, mas as imagens completas mostram que antes disso os dois fizeram um cumprimento com aquele famoso meio abraço, da mesma forma que Giorgia Meloni fez com todos os demais líderes nas suas respectivas chegadas à reunião, pois ela era a anfitriã do evento. A recusa de Meloni foi em relação ao segundo abraço, que foi uma iniciativa de Lula. Na Itália, para participar da cúpula do G7, o grupo das maiores economias do mundo. Você vê aí, ele acaba de chegar ao Hotel Borgo Egnazia, na região da Puglia, para acompanhar aí o evento que ele foi convidado. Está tirando a foto com a primeira-ministra Giorgia Meloni. A reunião aconteceu na sexta, contando inclusive com a presença do Papa Francisco. E no sábado, Lula concedeu uma entrevista coletiva à imprensa. E é aí que o negócio começa a ficar bom, pois naturalmente os jornalistas, como não são todos da Globo, abordam assuntos que Lula não gostaria de tratar. Como, por exemplo, as declarações feitas na última semana pelo deputado José Guimarães, o líder do PT na Câmara, que expuseram o desgoverno por trás desse governo. Lula, diante da pergunta, resolveu se fazer de desentendido. O líder do governo na Câmara essa semana, o deputado José Guimarães, falou que vive com a faca no pescoço, disse que está faltando ao governo comando político, estratégico, centralizado. Que avaliação o senhor faz desse diagnóstico que vem dele e da onde precisa sair esse comando? Obrigada. Deixa eu te falar uma coisa. Como você tem 513 deputados, eu não posso ficar comentando cada fala de cada deputado. O que eu posso te dizer é o seguinte. Nunca antes na história do país houve um presidente da República que tivesse a preocupação de cuidar do povo. E eu sei que isso incomoda. O nosso cuidado com as trabalhadoras domésticas incomoda. O nosso trabalho do Bolsa Família, garantindo que as pessoas tenham mais, incomoda. O nosso trabalho de diminuir o imposto de renda para quem ganha até 5 mínimo, que é o que nós vamos fazer antes de terminar o meu mandato, incomoda. Outro assunto delicado levantado por um dos jornalistas foi a questão fiscal, que talvez seja o ponto mais crítico do atual governo. Diante dessa pergunta, Lula deu uma enrolada, trazendo o exemplo de sua mãe, e em seguida foi hipócrita, em um nível que... Bom, veja você mesmo. Presidente, existe uma preocupação muito grande no Brasil, nessa semana ficou muito claro isso, com relação à questão fiscal. O ministro Haddad, muita gente considerando que ele está isolado, tentando manter ali a disciplina fiscal. E ele falou essa semana na necessidade de se rever os custos do governo. O senhor concorda com o corte de despesas do governo? Concorda, por exemplo, em desvincular os gastos com saúde e educação para resolver a questão fiscal? Muito obrigado. Vou dizer uma coisa para você. Vou dizer uma coisa com muita sinceridade para você. Eu aprendi economia com a mulher. Vou repetir o que eu já falei 300 vezes. Tá? Eu aprendi a fazer economia com a dona Lindu, que era analfabeta. E ela pegava os envelopes dos 8 filhos e ela distribuía a tarefa de cada um. O dinheiro do ônibus, o dinheiro do pão, o dinheiro do cigarro, o dinheiro do leite. Se não sobrasse alguma coisa, não tinha para farra, mas era assim que ela distribuía. No governo é a mesma coisa. No governo é a mesma coisa. Eu acho que tudo aquilo que a gente detectar que é gasto desnecessário, você não tem que fazer. Você não tem que fazer. Ah, é, seu Lula? Mas vem cá, na hora de comprar os móveis para o Palácio da Alvorada no início do ano passado, para repor itens que mais tarde foi descoberto que nunca assumiram, essa mesma lógica não valia? Pergunto isso porque, ao meu ver, sofá de mais de 60 mil reais, cama de mais de 40 mil reais, são de um padrão muito acima do necessário, não acha? E não é só isso não. As reformas nos palácios presidenciais, que custaram em 2023 quase 27 milhões de reais, também eram necessárias para o povo brasileiro. O contrato
contato para a internet no avião presidencial por 14 milhões de reais também era necessário para o povo brasileiro? O padrão das hospedagens do senhor e de sua comitiva em viagens internacionais, como por exemplo a suíte de 520 metros quadrados em Riad, na Arábia Saudita, também era necessário para o povo brasileiro? Bom, acho que já são exemplos suficientes para provar o meu ponto aqui, não é mesmo? Enfim, ainda tem mais um ponto que eu destaquei aqui dessa coletiva de imprensa, que é em relação ao PL 1904. Eu queria fazer uma pergunta para o senhor, que eu acredito que muitas brasileiras gostariam de fazer, porque um assunto que levantou muito protesto no Brasil foi a aprovação pela Câmara dos Deputados do projeto que equipara aborto ao homicídio. Então, eu gostaria de perguntar para o senhor, primeiro, o que o senhor acha da possibilidade desse projeto ser aprovado durante o governo do senhor? E, segundo, se o senhor acredita que a legislação que a gente tem sobre aborto no Brasil hoje precisa de alguma mudança. Obrigada. Veja, a primeira coisa que eu preciso dizer para vocês, alto e bom som, não é a primeira vez, porque eu já fui candidato em 89, já fui candidato em 94, já fui candidato em 98, já fui candidato em 2002, já fui candidato em 2006, fui candidato em 2022, ou seja, é que eu, Luiz Inácio Lula da Silva, sabe, fui casado, sabe, tive 5 filhos, 8 netos e uma bisneta. Eu sou contra o aborto. Entretanto, como o aborto é a realidade, a gente precisa tratar o aborto como uma questão de saúde pública. E eu acho que é insanidade alguém querer punir uma mulher numa pena maior do que o criminoso que fez o estupro. É no mínimo uma insanidade isso. Eu, sinceramente, à distância, não acompanhei o debate, sabe, muito intenso no Brasil. Quando eu votar, vou tomar ciência disso. Eu tenho certeza que o que tem na lei já garante que a gente haja de forma civilizada para tratar com respeito, para tratar com rigor o estuprador e para tratar com respeito a vítima. É isso que precisa ser feito. Quando alguém apresenta uma proposta de que a vítima tem que ser punida com mais rigor do que o estuprador, não é sério. Além das contradições ao dizer ser contra o aborto enquanto defende que isso deve ser uma questão de saúde pública, Lula trouxe também algumas mentiras em sua fala. Eu já expliquei detalhadamente, ponto a ponto, o PL 1904 e derrubei todas as mentiras que estão sendo espalhadas sobre ele por militantes no vídeo de sexta-feira. Se você ainda não assistiu a esse vídeo, eu recomendo muito que assista. Ele vai estar aqui nas recomendações no final desse vídeo. Só que, ainda dentro desse assunto, tem outra coisa que eu preciso mostrar. Nesse último domingo, em seu programa na Rede Globo, Luciano Huck disseminou mentiras absurdas a respeito do projeto de lei que equipara o aborto após a 22ª semana de gestação ao crime de homicídio. Por mais que eu já tenha derrubado com provas concretas e irrefutáveis no vídeo de sexta-feira as mentiras que estão sendo espalhadas sobre esse projeto de lei, eu não tenho como não apontar as mentiras específicas usadas por Luciano Huck no seu programa ao vivo e em TV aberta. É completamente imoral o que esses militantes estão fazendo, criando narrativas absolutamente mentirosas para defender as suas ideologias, usando até mesmo TV aberta agora para manipular o povo brasileiro. Eu falei isso no vídeo de sexta e repito, cada cidadão deve ter o direito de formar a sua própria opinião a respeito desse PL, mas para isso é preciso que a verdade seja exposta. Diversos artistas e jornalistas têm usado da sua audiência para manipular a opinião pública contra um projeto de lei, sem que nenhum deles tenha mostrado o texto desse projeto. E o motivo para isso é muito simples. O texto do projeto desmente os argumentos que eles estão usando. Vamos ver aqui juntos o que disse Luciano Huck. Comecei a ler na quinta e na sexta-feira que a Câmara dos Deputados está avaliando um projeto de lei que equipara a pena do crime de aborto ao crime de homicídio. Tá? Esse projeto cria uma situação tão absurda, sabe, que independente, você que está me assistindo, ou quem está aqui, da sua posição política, das suas convicções morais, das suas convicções religiosas, eu queria só dizer que isso me causa profunda indignação. Ele já começou mentindo ao dizer que o comentário dele seria independente de posicionamento político, questões morais e religiosas, porque ele vai defender, sim, convictamente um posicionamento. A Daniela Lima, que é apresentadora, comentarista da Globo News, fez um comentário muito pertinente, acho que na quarta ou na quinta passada, que ela apontou muito bem o que significa na vida real, no dia a dia, longe da Câmara dos Deputados, longe dos tribunais, o que significa se a lei passar desse jeito, né? Bom, só pela pessoa na qual ele está se baseando para argumentar, Daniela Lima, já dá para ver que a credibilidade do comentário vai ser zero. Mas vamos lá, vamos ouvir. Você pega um caso real, semana passada, esse caso assombroso de um pai
pai, isso não é pai o que eu vou falar agora, mas teoricamente um pai, que foi preso essa semana depois de ser flagrado cometendo um crime de abuso sexual contra a própria filha de 17 anos que estava internada em uma UTI. Essa é a história escabrosa. Só para trazer para a realidade, este projeto que está sendo votado na Câmara dos Deputados, vai ser votado, este homem, né, se é que pode chamar isso, não sei nem o que é uma pessoa que faz isso, pode pegar uma pena menor do que a filha que foi estuprada. Menor do que a vítima, porque se ela vier interromper a gravidez depois de 22 semanas, que é o que está nessa lei, seja por demora na justiça ou por qualquer outro empecilho que uma vítima de abuso enfrenta hoje em dia para ter acesso ao aborto legal, inverte os papéis. A pena dela vai ser maior que a dele, ou seja, não faz o menor sentido. Eu concordo plenamente com toda a revolta dele em relação ao caso. Alguém que faz isso não pode ser chamado de pai, não pode ser chamado de homem, não pode ser chamado de ser humano. Só que esse caso, justamente esse caso, está sendo mais usado como exemplo na argumentação desses militantes, dizendo que a filha, se praticasse aborto após a 22ª semana, poderia ter uma pena maior do que a do criminoso que a violentou. Primeiro ponto. A menina é menor de idade e o artigo 228 da Constituição Federal já garante que são penalmente inimputáveis os menores de 18 anos, sujeitos às normas da legislação especial. Portanto, por ser de menor, esse projeto de lei já não se aplica ao caso dessa menina e ela não vai receber pena de prisão. Para quem é de maior, se praticado após a 22ª semana por algum motivo específico, como um atraso na justiça, por exemplo, o projeto de lei 1904 propõe que o juiz poderá mitigar a pena conforme o exigirem as circunstâncias individuais de cada caso, ou poderá até mesmo deixar de aplicá-la se as consequências da infração atingirem a própria agente de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária. Portanto, para esses casos excepcionais, onde a vítima de abuso não teve culpa por esse atraso, o juiz poderá nem aplicar pena se as circunstâncias individuais do caso lhe fizerem entender dessa forma. Agora vamos ao último trecho que eu separei da fala do Luciano Huck. E de novo, não é uma questão ideológica, é uma questão de lógica mesmo, tá? Criança não é mãe. Então, é muito cruel obrigar uma vítima de estupro a levar a cabo até o final uma gravidez. A frase criança não é mãe não pode ser usada como argumento contra esse projeto de lei, pois, como eu acabei de mostrar, menores de idade são penalmente inimputáveis de acordo com a Constituição Federal. E a argumentação que Luciano fez é sim uma questão ideológica. Por que esse pessoal não tem essa mesma revolta e essa mesma mobilização para pedir que a pena para o crime de estupro seja aumentada? Por que esse pessoal faz tanto alarde quando alguém sugere castração química para estupradores? A população brasileira precisa estar ciente que as pessoas que estão massacrando esse projeto de lei são as mesmas que vivem defendendo direitos humanos para bandidos, para criminosos, e estão massacrando esse projeto sem mostrar para a população o texto do projeto. Estão apresentando apenas as suas próprias versões dele. E para finalizar, as vítimas de abuso precisam saber que, primeiro, até a 22ª semana a legislação continuará como é hoje. Segundo, é essencial para a saúde da vítima e para que o criminoso possa ser identificado que ela procure a polícia e um médico nas primeiras 48 horas. Ela será medicada, não haverá gravidez e materiais genéticos do criminoso, se ainda presentes, podem ser coletados para identificar e punir quem praticou esse crime. Se, por algum motivo, a vítima só foi descobrir depois da 22ª semana que está gestando, saiba que já há um bebê quase que inteiramente formado ali, uma vida constituída e há uma fila quilométrica de pessoas querendo adotar recém-nascidos. É imoral o que esses militantes estão fazendo, usando a TV aberta para mentir sobre um projeto de lei, em vez de conscientizar as vítimas sobre que elas já têm direito e que pode diminuir e muito o sofrimento. A população brasileira precisa saber o que está acontecendo nesse país. No canto da sua tela aparecerão agora recomendações de outros vídeos aqui do canal para que você os assista caso ainda não tenha feito. Se você gostou desse conteúdo e quer receber os novos vídeos aqui do canal, se inscreva e ative o sininho de notificações. Essa é a única forma de garantir, teoricamente, que o YouTube entregará a você esses novos conteúdos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.